essa constituição familiar, significando o ministério de Deus, porque você percebe o ministério do Senhor Deus desde o Antigo Testamento, que Deus é um ser geracional. Ele sempre está falando sobre pais, sobre filhos. Por muitas passagens, quando alguma coisa acontece, Deus se refere àqueles descendentes como pai, né? Por exemplo, olha, está lá no livro de Salmos, Esaú, né, ou Edom fez tal coisa. Aí você vai falar, ué, mas de Edom até o livro de Salmos faz séculos, né? Mas é porque Deus é um ser geracional. Por isso que eu sempre falo que o maior ministério, o maior desafio, vamos dizer assim, a maior tarefa de um pai, de uma mãe, é levar o filho, é levar a filha ao conhecimento de Deus, mas não ao conhecimento de Deus no sentido teórico. É levar ao conhecimento de Deus no sentido de viver, de uma vida com Deus. E isso é muito difícil. Está aqui um que é pai e sabe do que está falando. Então é muito difícil, por uma série de razões. Então você perceba que quando Mateus se preocupa em falar isso, e Marcos também, principalmente sobre essas mulheres, eles estão falando sobre a continuidade, sobre a continuação de uma obra ministerial, geracional. Então eu sempre oro, quando eu oro por vocês, eu tenho nas minhas orações, eu sempre louvo a Deus, engrandeço ao Senhor por aqueles que são pais e mães e que conseguem levar os seus filhos, venceram. Eu creio eu, agora de maneira pessoal, é o maior desafio de um ministro do Senhor, do servo de Deus, um pregador do Evangelho, não é pura e simplesmente pregar o Evangelho a multidões, isso aí é Deus quem faz, a obra do Senhor, mas ser exatamente essa referência dentro de casa, no seu cotidiano, no seu dia a dia, diante das aflições, dos desafios, das contingências, das demandas do dia a dia, da vida, isso é muito, mas é muito difícil. Então, aqui nós estamos olhando e percebendo que Deus se preocupa com isso. E que Mateus e Marcos pontuam muito bem. Quando eu vou ler a passagem paralela no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 33, para que eu pense com você a respeito um pouquinho. Diz assim, eu vou ler de novo o Evangelho agora, contado por Marcos, exatamente a mesma cena. São as 3 horas, do meio-dia às 3 horas da tarde, tá? Da hora sexta à hora nona, que são as últimas 3 horas de vida de Jesus no seu ministério, no propósito do Pai em relação ao Filho. Diz aqui no versículo 33, Marcos capítulo 15. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus. Então, do meio-dia às 3 horas da tarde, a Bíblia fala que houve trevas. E a Bíblia fala que não é qualquer trevas. Não é como se fosse pura e simplesmente um eclipse solar ou lunar. Não, era muito mais do que isso. Quando você vai para os estudos do grego e tudo, fala que era uma escuridão tremenda, uma escuridão fora de qualquer situação natural até então. Então, por que isso? É o Senhor mostrando, é o Senhor demonstrando aquilo que estava no coração de Jesus. As trevas eram externas, mas ela estava expressando as trevas internas. Não de Jesus por causa de Jesus, mas é de Jesus por nossa causa, por minha e por tua causa. Eu poderia chamar das trevas definitivas. As trevas que se manifestaram ali, para que nós pudéssemos entender o quanto Jesus sofreu, o quanto ele se angustiou, o quanto da aflição, o nível de aflição, de tristeza, ele estava naquele momento por minha causa e por tua causa.
E o Senhor ali se expõe, se derrama em trevas. Eu já falei para você, um estado de inferno. Por que estado de inferno? Porque é a ausência premeditada. É a ausência do Senhor Deus, né? Na sua trindade, na sua glória, no seu poder. Ele não poderia estar naquele momento em conexão com o Filho como Deus, não obstante ele estar assim, vamos dizer, como Pai, mas aí daqui a pouco eu explico. Mas ele como trindade, como a manifestação do Elohim, ele precisou se distanciar daquele momento. E as trevas vieram na sua, vamos dizer assim, na sua completude, na sua manifestação plena. E a Bíblia fala assim, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabatani, ou lama sabatani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui eu já falei para você, ele é a primeira vez e a única vez que ele chama o Pai de Deus. Ele sempre chamou a Deus de Pai. Dada, né, a conexão, a intimidade, a aproximação, há uma relação plena com o Pai. Mas aqui, ele expõe diante do mundo espiritual de que a Trindade havia, de uma maneira premeditada, de uma maneira única, de uma maneira completamente projetada pelo Elohim. Ele precisava sair de cena e se afastar daquele que estava traindo sobre si todas as trevas, toda a maldição, toda iniquidade, todo pecado, toda a situação de morte, de destruição, de inferno. Então diz aqui, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. No versículo 35 e 36 que a gente leu aqui, ele fala de um texto do Salmo 69, versículo 1. Na minha sede deram vinagre. Por quê? Porque o vinagre tinha uma, vamos dizer assim, uma capacidade de entorpecer. Tinha não, tem, né? De entorpecer, ou seja, de dar uma anestesiada para que os mortos na cruz, os crucificados, tivessem vamos dizer assim, um sofrimento maior, fosse estendido a vida da pessoa para que a pessoa sofresse mais. E Jesus não aceitou o vinagre. Jesus não quis. Como diz lá no Salmo 69, versículo 1, na minha sede deram vinagre. Ele estava com sede, mas não queria vinagre. Ele queria água. Mas na minha sede deram vinagre, como diz a palavra. Depois diz a palavra no versículo 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E em João e Lucas, diz que antes desse brado, ele gritou em alto e bom som, está consumado. E Lucas diz, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, aquilo que a gente vem conversando há bastante tempo, tetelestai, está consumado. Agora sim, todo o projeto do Elohim da Trindade está completamente esquadrinhado, cumprido e fechado, selado. Selado para toda a eternidade. Está consumado. Tetelestai. E agora, mais uma vez, agora sim, ele chama Deus de Pai novamente. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, ele, como eu já falei para você, ele inaugura o sábado espiritual. Ele inaugura uma nova dimensão de Shabá, como o judeu gosta de chamar Shabá. Por quê? Porque agora é o sábado perfeito.
onde Jesus se lança nos braços do Pai. Está consumado. Tetelestai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Elohim não havia se afastado? Sim. Mas no momento que ele termina a obra, que ele sela a obra, que ele fecha a obra, que ele estabelece a completude da obra, novamente agora, já em estado de completo derramar diante do altar do Senhor em libação, ele fala, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a palavra do Senhor no versículo 38, agora eu falo, eu pedi para você prestar atenção e lembrar lá de Mateus agora, e Marcos novamente, versículo 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O véu do templo. Que véu é esse? Era o véu que separava o lugar santo do santíssimo. Por quê? Porque o santuário de Deus, ou o lugar santo, ou o santo dos santos, né, era separado por um véu. Esse véu era um tecido de linho branco puro, de cima a baixo, né, com o pé direito alto, e que ele era todo recheado de linhas de púrpura, de carmesim, linhas de prata e linhas de ouro, segundo o livro de Êxodo. E esse véu, ele era costurado, ele era, desculpe o termo, tricotado de um lado e do outro, e ele era muito grande, e era pesado, era forte, era consistente. E aí, quando o Senhor expira, o véu do templo se rasga. Por que o véu do templo se rasga? Primeiro, de cima para baixo. O normal seria de baixo para cima, não é? Mas por que de cima para baixo? Porque foi uma atitude do Elohim. O Deus e Pai é quem rasga o véu. É por isso que é de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque é uma atitude divina. Porque ele rasgou o véu? Porque foi completada a obra. Por quê? Porque no lugar santo dos santos, ou santíssimo, o sumo sacerdote, não era o sacerdote, era o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano para oferecer uma oferta por ele próprio, pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes e por todo o povo. Mas quando Jesus expira, quando ele fala que está consumado, quando ele fala que entrega o seu espírito para o Pai, ele está, na verdade, fazendo o quê? Ele está não apenas completando a obra, mas ele está, em definitivo, terminando com toda a tarefa, naquele momento, do sumo sacerdote, que era entregar o Cordeiro de Deus pela nação, pelo povo e pela humanidade. Então ali, o véu do templo se rasga. Por que o véu do templo se rasga? Porque não havia mais, não precisaria mais da separação. Não precisaria haver separação entre o lugar santo do lugar santíssimo. Entre o lugar santo e os santos dos santos. Por quê? Porque agora sim, agora eu vou te falar por que 3 horas e por que Marcos e Mateus falam tão textualmente 3 horas da tarde. Porque as 3 horas da tarde era o horário do sacrifício diário. E por que às 3 horas da tarde? Porque todos os sacerdotes estavam no ofício do templo, estavam oficiando ao Senhor às 3 horas da tarde. Então eles foram testemunhas oculares daquele momento em que o véu se rasgou. Qual era o horário? Exatamente no horário do sacrifício da tarde, do holocausto da tarde, às 3 horas da tarde. E é por isso que o Senhor Jesus, lá na cruz, ele diz, está consumado, tetelestai. Nesse momento, lá do outro lado, lá no templo, o véu se rasga de cima a baixo. Então perceba a delicadeza, o detalhamento de toda a morte, de todo o sacrifício de Jesus, esse culto
eterno. Esse oferecimento eterno, essa oferta eterna, como diz Isaías 53, que ele se fez oferta pelos nossos pecados. Esse momento, ele é não apenas testemunhado lá na cruz, mas também é testemunhado lá no templo, cruz e templo. E diz a palavra do Senhor, né? Versículo 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Ou seja, um homem que até então era oficial da guarda, era oficial do dia, estava na sua escala de trabalho, junto com seus soldados, pelo menos 100 soldados ali ao redor, centurião, né? 100 soldados ali ao redor. Ele sabia do que estava acontecendo, aquela tensão toda. De repente, ele expressa essa verdade do seu próprio coração, da sua própria boca. Diz as histórias tradicionais a seguir, né, que está lá nas bibliotecas católicas e tal, primeiro século, segundo século, terceiro século, de que esse centurião se transforma, né, em uma das colunas do templo de Jerusalém. Ele e toda a sua família se convertem a Jesus Cristo. E esse centurião, ele confessa Jesus como Senhor, verdadeiramente. Ou seja, ele foi sentenciado à morte pelos religiosos por se dizer filho de Deus, mas ele é filho de Deus. Ele foi sentenciado à morte, né, por Pilatos por sedição, ou seja, por provocar revolução, por ser um revolucionário. Mas não, ele é filho de Deus. E ele se prostra, porque é exatamente a autoridade da cruz do Calvário. Não o objeto, o elemento, mas aquilo que significa. Porque ali está a divisão, como eu falei dos malfeitores, né? Uma parte vai zombar, vai brincar, vai desprezar, vai banalizar. Outra parte não. Outra parte vai reconhecer. Outra parte vai entender do seu pecado, da sua transgressão, do porquê ele é digno de morte. Mas essa parte também vai reconhecer que Jesus tem o reino, que ele é um rei, e que ainda que morra, viverá, porque aquele malfeitor falou, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ou quando vires no teu reino. E Jesus responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, uma íntima relação, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então esse centurião representa, e agora, não mais um judeu, mas um gentio, né? Ele nos representa. Porque esse centurião, ele se prostra diante do Senhor, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o seu domínio, o seu poder, a sua vida abundante. E ele se prostra diante do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor fala, estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Essas mulheres foram exatamente as testemunhas, né, oculares de tudo isso, e quem ditou a Mateus, Marcos, João e Lucas o que estava acontecendo. Por quê? Porque todos eles estavam fora. Não tinha ninguém mais lá. O único que estava lá, que foi João e Maria, mãe de Jesus, mas João se retirou. Porque, em obediência a Jesus, ele foi cuidar de Maria. Então nem João, nem Maria, mãe de Jesus, estavam naquele momento. Mas a palavra do Senhor, segundo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus fala que essas mulheres estavam e outras muitas mais. Por quê? Por quê? Porque é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho nos coloca todos em excelência, em dignidade. E o testemunho das mulheres não serviria à época para nenhum tipo de relato. Mas essas mulheres que foram corajosas,
que enfrentaram tudo e todos, tradição, todas as coisas, e permaneceram firmes no propósito. E claro que foram elas que identificaram onde Jesus foi colocado na sepultura, porque havia uma grande dúvida. E alguns livros até hoje falam que Jesus foi colocado numa sepultura desconhecida. Não, as mulheres acompanharam, elas sabiam onde Jesus foi colocado, elas conheciam a sepultura de José de Arimateia, sabiam de tudo. Então essas mulheres foram as mulheres que testemunharam e falaram, contaram as suas histórias para os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, veja o valor histórico, documental, mas também o valor espiritual dessas mulheres e o que significa o gênero feminino na obra de Deus. É maravilhoso. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não deprecia e não despreza ninguém. Ainda que a cultura está ali. A gente está vendo o que está acontecendo no Afeganistão até agora, né? Nesses dias. Imagina naquela época. Mas Jesus não fez por menos. O Espírito Santo não fez por menos, porque aquelas mulheres foram as mulheres que documentaram e testemunharam onde Jesus tinha sido sepultado, onde Jesus estava, o que aconteceu com Jesus, as suas últimas palavras, como o centurião falou. Tudo isso foi contado pelas mulheres. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que não deprecia, mas que valoriza e se manifesta a trazer uma dignidade sobre nós. É por isso que nós não podemos ser diferentes e devemos expressar a dignidade do Deus vivo, a dignidade do Senhor Jesus, porque ele se fez humilhação, ele se humilhou para que eu e você pudéssemos torná-lo digno da cruz. Digno de ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através do nosso cotidiano. As coisas não são fáceis, vivemos um momento dificílimo em todos os sentidos, mas o Senhor tem feito a diferença. E nós, como essas mulheres, precisamos viver a ousadia do Evangelho, a ousadia de expressarmos o Evangelho, a ousadia de refletirmos esse Evangelho, um Evangelho tão preparado delicadamente pela divindade, pela Trindade, desde antes da fundação do mundo. Todas as coisas, os horários, a maneira com que foi feito, a ressurreição, o rasgar do véu, tantas coisas, para que tanto detalhe? Porque Deus é Deus. E se ele se preocupa com os mínimos detalhes, nada passou desapercebido, nada foi feito de maneira assim, abrupta, atropelada, nada. Quem dirá a tua vida no altar do Senhor? Quem dirá a tua relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Então, glória a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vamos orar e vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Pastora Mara que está aqui, Bispo Antônio agora orando pela próxima data, né? Cirurgia que vai ser no dia 13, né, Bispo Antônio? Estou orando pela data aí, mudou a data, era dia 6, agora vai ser dia 13. Também a minha tia Alzira, a minha tia Rosana.